Seja bem-vindo ao primeiro episódio oficial do Standpoint Podcast. Aqui quem fala com vocês é Marcelo Nascimento e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, ativar os sininhos e tudo mais. No nosso primeiro episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas pautas que estiveram em alta e a primeira pauta é do rei Pelé. Pelé que faleceu aí nessa virada de ano de 2022 para 2023, trazendo aí muita tristeza para muitos de nós. Foi uma morte já esperada, né? O Pelé estava com 82 anos, já estava doente, o câncer já estava bem agravante, né? E aí acarretou no seu falecimento, que como eu disse, já era esperado por muitas pessoas. Mesmo assim, acaba sendo uma morte, né, de uma pessoa tão importante quanto o Pelé, o maior atleta da história. O enterro do Pelé causou, além de comoção para a torcida do Santos, para todo mundo que gosta de futebol e para todo mundo que acompanhou o Pelé em algum momento, trouxe não só comoção, mas também polêmica. Alguns jogadores importantes aí em várias campanhas do pentacampeonato e do tetracampeonato mundial não compareceram ao seu enterro. O Neymar também não compareceu, inclusive foi uma outra polêmica aí que aconteceu, onde disseram que inicialmente o PSG não teria liberado o jogador, mas rumores saíram depois que na verdade nada disso aconteceu, que o Neymar não foi proibido pelo PSG de vir ao enterro e imagens do Neymar em uma festa depois, no mesmo dia do velamento do Pelé, o que causou muita repercussão, digamos assim, na mídia. Mas basicamente é o seguinte: mais de 230 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro, onde foi feito o cortejo do rei Pelé, para poder se despedir. O Pelé morreu na quinta-feira, dia 29 de dezembro, depois de um mês internado. O Pelé estava com câncer de cólon, que é um dos cânceres aí mais perigosos que um homem pode ter. A matéria que eu tô lendo aqui é do G1, tá? Caso você seja Globo não sei o que, foda-se. Autoridades, famosos, atletas e dirigentes de futebol marcaram presença no velório do Pelé. A cerimônia foi realizada na Vila Belmiro entre segunda e terça-feira. Entre as autoridades estiveram presentes o atual presidente Lula, o ministro do STF Gilmar Mendes e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ídolos do Santos, jogadores e ex-jogadores do clube também compareceram em peso. Porém, o que mais marcou não foram as pessoas que foram ao enterro, mas sim as pessoas que não foram. O que mostra um pouquinho também do que a mídia faz, né? A mídia prefere focar nas pessoas que não foram do que dar moral para as pessoas que compareceram. Aqui é a lista de algumas pessoas que foram ao velório do Pelé. Autoridades: Lula e a sua mulher Janja, Gilmar Mendes, José Roberto de Paiva, prefeito de Três Corações, cidade onde Pelé nasceu, Márcio França, ex-governador de São Paulo e atual ministro de Portos e Aeroportos em Santos, Mohamed McCarthy Ahmad, embaixador da Nigéria, Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal e ex-prefeito de Santos, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Rogério Santos, prefeito de Santos, e o Tarcísio, como dito, governador do estado de São Paulo. Famosos: Mano Brown, que é santista, Milton Neves, que também é santista e foi um dos caras que eu mais vi imagens de quem realmente estava sofrendo pelo falecimento do rei Pelé. Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, que foi mandado para marcar presença pela família Neymar, né? E também Osmar Santos, ex-locutor de futebol, um dos maiores locutores da história, e o Supla, cantor. Técnicos e ex-atletas, e atletas também: Ângelo, Abel, ex-jogador, Aranha, Careca, Chulapa, Clodoaldo, Daniele Zangrado, ex-judoca, Elano, ex-jogador, Emerson Sheik, Léo Lima, Manuel Maria, Marcelinho Carioca, Marcos Leonardo, atual jogador do Santos, Narciso, Neto, o craque Neto também foi uma das pessoas também que mais homenagearam o Pelé nesses últimos dias, Odair Hellmann, o técnico atual do Santos, Paulo Roberto Falcão, Rogério Sampaio, ex-judoca, Soteldo e Zé Roberto. Zé Roberto, inclusive, carregou o caixão até o centro da Vila Belmiro também.
Dirigentes de clubes e federações de futebol: Alejandro Domingues, presidente da Conmebol; Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF; Emílio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid; Giovanni Vicenzo Infantino, presidente da FIFA; Júlio Casares, presidente de São Paulo; Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol; Tarso Gouveia, vice-presidente do Palmeiras. Ou seja, foi um cortejo bonito, foi uma homenagem muito bonita ao Rei Pelé, mais do que merecida, e inclusive tudo que fizerem para o Pelé vai ser pouco. Lembrando que se o futebol é o que ele é hoje, é graças ao Pelé. Se você não tem noção disso, pesquise na internet, a internet está aí para isso, você vai ver o tanto que o Rei Pelé contribuiu. Tem até alguns comentários de pessoas falando que o drible que você vê o seu jogador preferido fazendo hoje, o Pelé fez quando o drible não existia. E basicamente é isso mesmo. Mas enfim, queria deixar aqui a nossa homenagem ao Rei Pelé, agradecer a tudo que ele fez pelo futebol, pelo Brasil, né? O Pelé parou uma guerra. O Pelé foi jogar com a seleção em dois países que estavam em guerra. A guerra foi parada para que as pessoas pudessem ir ao estádio assistir ao Pelé jogar. Não a seleção brasileira, para verem o Pelé jogar. E isso vai ser um feito que nenhum jogador na história vai conseguir fazer. Então aqui a nossa homenagem. E agora a minha opinião sobre algumas pessoas que não foram, né? Tem alguns tweets aqui que eu vou ler. Usaram muito o Kaká como exemplo, porque o Kaká deu um depoimento na época da Copa que os ídolos brasileiros não eram valorizados. Tá aqui, ó. Após dizer que brasileiros não valorizam ídolos, Kaká não aparece no velório de Pelé. E aí as pessoas, né, já podem entregar o troféu de hipócrita de 2023 para esse pateta aí. Valeu, Kaká, parabéns. O Casagrande, o grandíssimo senhor Casagrande, também resolveu dar o seu ar da graça, né? Eu já vou dizer aqui que eu não sou simpático ao Casagrande. Na fonte incrível da Choquei, Casagrande sobre os pentacampeões que não foram ao velório do Pelé. Cadê o Kaká que falou que o brasileiro não reconhece seus ídolos? Depois do que vimos, ficou claro que quem não reconhece os grandes ídolos é você, Kaká. Ou talvez você tivesse ido por um cachê interessante, dando a entender aí que os pentacampeões sairiam caso fossem pagos. Teve outro tweet aqui: os craques, entre aspas, de 94 e 2002 não reverenciam Pelé, porque não suportam ficar em segundo plano. São de uma mediocridade constrangedora. Os Ronaldos, por exemplo, sentiam-se superiores ao rei. Sorrindo, Romário e Kaká são outros que sofrem com a reverência do mundo a Pelé. Eu particularmente discordo desse tweet aqui. Eu não acho que eles não tenham ido ao cortejo do Rei Pelé por questões de ego, por questões de estarem em segundo plano. Eu discordo totalmente disso aqui. Reservei... Não, isso aqui não. Kaká respondendo o Casagrande. Bravo. Kaká indo ao velório do Pelé calado. Cadê o Kaká e o resto da geração do Penta que estavam até outro dia criticando a torcida BR, falando sobre valorizar ídolos? Cara, é complicado falar isso aqui porque eu acho que eles deveriam ter ido. Sim, eu acho que eles deveriam ter ido. Por quê? Porque o Pelé. Se esses caras têm a dimensão que eles têm hoje, se esses caras têm o nome que eles têm hoje, é graças ao Pelé, e eles devem tudo isso ao Pelé. Não adianta dizer que o Pelé não foi importante, porque sim, o Pelé foi muito importante para o futebol do jeito que ele é hoje. Se o Pelé não tivesse existido, talvez o futebol não tivesse o tamanho que ele tem hoje. Basicamente, a minha opinião é essa. O Rica Perrone fez um vídeo muito bom sobre essa questão. Eu acompanho bastante o Rica Perrone se tratando de futebol e opiniões. Eu gosto de algumas opiniões que ele dá. Mas aqui, ó, você vai pegar os comentários. Tenho 21 anos e fiquei muito triste com a morte do rei. Mesmo não tendo visto ele jogar, não se pode negar o óbvio. Ele é o rei e ponto. O maior nome da história dos esportes sem nenhum exagero. Ele era único, inigualável, um extraterrestre, uma máquina e todas as qualidades de um atleta que você pode imaginar. Bateu uma dor no peito ver a morte de um ídolo da minha vida e do mundo inteiro. E acho que todos nós brasileiros deveríamos fazer o que o Rica falou.
valorizar mais os nossos ídolos, seja aqueles que estão ainda vivos, ou aqueles que infelizmente se foram. Descansa em paz, Rei Pelé, jamais será esquecido. E isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente deveria valorizar mais. O Pelé se foi e somente agora a mídia vem dando a importância que o Pelé sempre teve e sempre mereceu receber. O Pelé foi tratado como imbecil e tratado como idiota. Pegaram problemas da vida pessoal do Edson Arantes do Nascimento, que devemos saber separar o Edson Arantes do Nascimento do Pelé. O Pelé foi a maior coisa que aconteceu no esporte. O Edson é um ser humano que cometeu seus erros e merece ser julgado pelos seus erros. O Edson Arantes. O Pelé não. O Pelé é outra coisa. Fiquei muito triste com a morte do Pelé. Ele sempre será o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Nunca vai ser um jogador igual o Pelé. Nunca. Quando o Kaká diz que não tem o reconhecimento merecido aos pentacampeões, e numa hora dessa ele não faz nada para prestar uma homenagem ao Pelé, é muita hipocrisia. Infelizmente, brasileiro não vale nada. Em 92 eu fui na inauguração do McDonald's do Gonzaga, em Santos, o primeiro da cidade. Eu tinha 6 anos de idade e estava com meu pai e meu irmão. Após uns 5 minutos, o Pelé entrou com um advogado, deputado federal e seu amigo pessoal Vicente Cassione. Naquele momento parecia que tudo em torno se apagou e uma luz se acendeu sobre o Pelé. É impressionante como ele era uma pessoa iluminada. Tinha realmente uma luz própria, seja pelo carisma, seja pelo que fez em campo. A dimensão do Pelé eu sei, acima de tudo pelo que o meu pai me contou e que se confirmou assistindo o filme Pelé Eterno. Realmente surreal. No dia do McDonald's, meu pai me falou: filho, olha o Pelé, pede um autógrafo para ele. Mas ver o Pelé gera um impacto tão profundo que eu fiquei olhando para ele e meio sem acreditar que era ele. Ele cumprimentou a todos, acenamos e ele correspondeu. Não havia celulares com câmeras na época, infelizmente, mas esse momento está eternizado na minha memória. Cara, é surreal. A gente ainda não tem a dimensão do tamanho do Pelé. 42 países cobriram o seu enterro, o que eu ainda achei pouco. Os Estados Unidos, que é um país que não se importa tanto com as coisas grandiosas de outras nações, cobriu o velório do Pelé. É surreal. Não tem desculpa, todos os jogadores de futebol vivem do legado do Pelé e da transformação que ele fez no futebol. É inadmissível os jogadores brasileiros não reverenciarem isso. Depois reclamam que ninguém se identifica mais com eles. Eu espero que os jogadores do Penta nunca mais reclamem de não serem devidamente respeitados pelos brasileiros, porque de fato eles não são dignos. Esse comentário para mim é um pouco perigoso. Por que eu vou dizer? Por que eu falo isso? Eu acho que os caras deveriam estar lá. Eu acho que todo mundo que se envolve no mundo do futebol deveria estar. A não ser que seja algum problema muito, alguma coisa, questão familiar, trabalho, não conseguir ir, ok. Mas eu acho que todo mundo que é do mundo do futebol deveria ter ido. Agora, e principalmente os jogadores de seleção brasileira e jogadores do Santos. Pouquíssimos jogadores do Santos foram, pouquíssimos jogadores do passado que jogaram no Santos foram. E o Pelé merecia isso. Exceto jogadores que jogaram com o Pelé, que ainda estão vivos hoje por questão de saúde, dificilmente conseguiriam ir, e isso é entendível. Agora, eu acho que todos os jogadores de seleção do Tetra pra cá deveriam ter ido ao cortejo do Pelé. Minha opinião. Isso não deveria ser tratado como um ato de elegância. Isso deveria ser tratado como um trabalho, como uma homenagem ao cara que fez o que fez pelo futebol. E que se você hoje é tetracampeão e pentacampeão, foi graças a esse cara que ganhou 3. Só o Pelé ganhou 3. Tá? Um dos caras que eu senti muita falta foi o Cafu. Eu vi inúmeras vezes o Cafu indo em podcasts falando que não, os ídolos precisam ser valorizados e os ídolos, os campeões mundiais precisam. E o Cafu sempre falou, porque se eu sou penta, porque teve alguém que foi tetra, que teve alguém que foi tri, que teve alguém que foi bi, teve alguém que foi campeão. Pô, cadê o Cafu lá? Cafu que deu uma festa pros tricampeões, pros campeões mundiais antes dele. Cadê o Cafu lá? Entendeu? O Ronaldo deveria estar lá, o Kaká deveria estar lá, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho deveriam estar lá, o Romário deveria estar lá, o Neymar deveria estar lá.
Não importa se o PSG proibiu o Neymar de ir, o que eu sinceramente gosto muito do Neymar, sou Neymarzete pra caramba. Mas eu não acredito que o PSG proibiu o Neymar de ir. E mesmo se tivesse proibido, eu teria ido. Foda-se o PSG. O PSG é do tamanho de uma formiga perto do Pelé. Clubes são maiores que jogadores, mas não nesse caso. O Santos não é maior que o Pelé. O Corinthians não é maior que o Pelé. O Real Madrid não é maior que o Pelé. A seleção brasileira não é maior que o Pelé. Muito menos o PSG, que nem chega a ser time grande. Tá? Então, sinceramente, foda-se o PSG. Eu teria ido. Agora, esse comentário dessa moça aqui, dizer que os pentacampeões e os tetracampeões não são dignos, aí você está querendo também apagar o que esses caras fizeram pelo futebol. Não se compara ao que o Pelé fez, mas eles fizeram alguma coisa também e merecem respeito pelo que eles entregaram dentro de campo por esse país. Ok? Então é isso. Essa é a minha opinião sobre a situação do Rei Pelé. Meus pêsames, meus sentimentos aos familiares e aos fãs, assim como eu sou um fã, né? Acompanho futebol desde criança, desde que eu me entendo por gente. Mas é isso. Vamos para o próximo tema agora. Próximo tema é mais engraçado do que problemático, que foi o surto do Paulo Musi. Paulo Musi, para quem não conhece, é um médico ortopedista marombeiro, né, bodybuilder, que já competiu uma vez e simplesmente surtou. Ele simplesmente caiu na onda de uma brincadeira que fizeram com ele no Twitter, chamando ele de corno. Você provavelmente, se você não estava em outro planeta, você viu toda essa treta. Pegaram pilha com o Paulo Musi acabou pegando a pilha dos caras, os caras ficaram chamando o Paulo Musi de corno, e ele entrou na onda e começou a responder os caras. E aí, meu amigo, abriu-se a caixa de Pandora e o negócio, o bagulho ficou muito, mas muito louco. Começaram a zoar o Paulo Musi de uma forma que nem a quinta série estava preparada para isso. E aí, na internet estourou, né? Pegaram fotos de fevereiro da mulher dele e pegaram fotos de não sei mais quem e tudo mais. O cara chegou ao ponto de deletar o Twitter. O Paulo Musi deletou o seu Twitter. Lembrando que ele foi quem escolheu responder os caras e a pilha foi tão grande que ele deletou o Twitter. Mano, vocês têm noção disso? Vou ler aqui só alguns comentários para vocês aqui, ó. Porque, basicamente, para quem não conhece o Paulo Musi, eu já falei, ele é um médico ortopedista envolvido no mundo da maromba e ele é casado com a Roberta Carbonari, uma nutricionista que eles tiveram toda uma história de amor que eu não vou ficar explicando aqui, porque, meu amigo, todo podcast que esse cara vai, era uma das coisas que me incomoda no Paulo Musi, é isso. O cara, pô, beleza, é o jeito dele, mas ele enche muito o saco falando da esposa dele, cara. Eu vejo as pessoas falando, nossa, que relacionamento perfeito e tal. Pra mim é um relacionamento chato para um caralho. É tudo muito certinho, ou aparenta ser muito certinho. Então basicamente foi isso. Pegaram aí alguns trechos dele em podcast falando que ele meio que sabia quando a mulher dele ia menstruar e foi lá e meio que enganou a mulher dele pra poder engravidar. Que pra mim isso aí é só encheção de saco. Quando a mulher vai lá e dá o golpe na barriga do cara, a mulher é visionária. Mas quando é o cara que dá o golpe da barriga, entre aspas, na mulher, aí o cara é abusador, a mulher deveria denunciá-lo. Grandes inversões de valores. E basicamente foi isso, a internet ficou chamando o Paulo Musi de corno. E as respostas dele foram maravilhosas. Ele falou que ele tinha um pinto grande e grosso. E aí a internet caiu matando. Olha alguns comentários que tem aqui no Twitter. Se um dia eu surtar na vida publicamente, vou ter os mesmos argumentos do Paulo Musi. Declara o Paulo Musi o anticristo do romantismo. Ele está simplesmente acabando com o nosso movimento. Se diz apaixonado, mas na verdade é só carente e inseguro. O Peter Jordan comentou aqui: Musi, o que gera engajamento nessa plataforma é falar mal, é hipocrisia, é ofender. E tudo isso para conseguir uns likes em cima da bolha de haters de quem falam mal. É uma espiral do inferno que se metem. Sou fã demais. A situação do Paulo Musi está tão feia que ele tomou a real de uma mulher no Instagram. Aí a mulher comentou no Instagram: adoro o conteúdo do Musi, mas como mulher gosto de alguém que seja alfa. Cara, quando começa com esse papo de alfa, já começa a me dar uma raiva.
Esse bagulho de alfa, isso não faz o menor sentido. Homem na relação, e ao contrário, sempre percebi uma inocência da parte dele com a Roberta, além de uma dependência emocional. Já vi vídeo da Roberta sendo bem grossa e dominante com ele, e quando se percebe esse tipo de coisa, a mulher acaba sacaneando. Como é o que parece que ela fez com esse personal. Ele não é personal. Tô querendo fazer defesa aqui não, mas ele é médico. Não diminui. Vale... Ah, não, desculpa. Ela quis falar do personal da polêmica. Vale pra galera da internet perceber que não existe vida perfeita. Ele correu atrás de sucesso profissional, enquanto isso ela estava vivendo uma vida diferente, solteira de fato. Só que aqui tá um problema, ela também correu atrás da vida dela, tá, gente? Pelo que falam, parece que a menina engravidou de outro cara, e aí deu errado a relação, e ela falou, pô, vou voltar lá pro Paulo Musi. E não foi assim que aconteceu, pelo menos é o que a gente sabe. Ela já tinha sucesso profissional na carreira dela, e aí eles se reencontraram. Se isso é verdade ou não, só ela vai saber. Mas pelo menos foi isso que foi passado. Teve uma filha com outro cara, fez faculdades e como não estava tendo sucesso profissional, surfou no hype do marido com graduação de nutrição. Não estou dizendo que não houve mérito dela e nem que não goste dele. Até porque não sei. Mas que ela viu possibilidade de crescimento maior com ele e o ludibriou, não precisa ser muito inteligente para perceber. Para atrair caras como o Musi, é só desenhar uma imagem de mulher tradicional, que tem certos valores definidos, mas a verdade é que o passado e o que aconteceu lá atrás, só ela sabe, né, Paulo? Tá, então deixa eu entender. Você está julgando uma mulher que tomou uma decisão na vida, engravidou de um outro cara, percebeu que não era aquilo que ela queria e falou, pô, tem um cara que gosta de mim, eu gosto dele, mas não tanto, supostamente, tá? Não tanto quanto ele gosta de mim, mas, pô, eu vou tentar. E aí o cara tinha corrido atrás da vida dele e estava bem financeiramente, né? Ou pelo menos estava começando a ficar bem financeiramente. E por ele ser médico, ele tem uma importância social muito acima de muitas outras pessoas. E aí a mulher tá errada por isso? Eu particularmente discordo. Se eu tô fudido e a pessoa não quer ficar comigo, ela tá no direito dela. Ela tem que pensar também no futuro dela. Parem de achar que a vida é feita somente de amor. Ah, porque eu amo, então eu tenho que ficar com a pessoa, não importa o que aconteça. Não. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que amor não paga conta. Amor não enche barriga, a não ser que você seja uma prostituta. E nem é com amor. Entendeu, gente? Então para com esse negócio de achar que a mulher é interesseira só porque ela foi atrás de um cara que tem uma vida boa. A pessoa ela quer ter o que na vida? Conforto. É uma troca. Eu te ofereci conforto, você me oferece o que eu quero de você. Ponto. É isso. Parem de achar que a vida é Disney. Não é. Pode ter acontecido também dela virar e falar, pô, é esse cara que eu amo e resolveu voltar pra viver com um cara que ela amava? Pode ser. Acontece, a gente nunca vai saber. Outro tweet aqui. Poxa, Paulo Musi, passou anos levantando peso, mas não aguentou o peso do chifre, força guerreiro, falando sobre ele ter deletado a conta. Se o Paulo Musi tivesse respondido o moleque assim, ele não tava passando tanta dor de cabeça hoje. E o comentário é... Qual que é o comentário? Vai te fuder, não dependo de ti. Seria um ótimo comentário. Se ele tivesse respondido assim, provavelmente tinha acabado. Ou botado lá um teu cu. Um teu cu resolve tudo. Tudo é resolvido com um teu cu. Paulo Musi não teve inteligência emocional para poder lidar com essa situação. O Paulo Musi nunca foi e nunca será um bom exemplo de pessoa apaixonada, e sim de uma pessoa obcecada e dependente. Se você enxerga amor nisso, reveja os seus conceitos. E aí tem um tweet aqui da galera chocada com que o Musi surtou porque falaram da mulher dele. Mal sabem que o bolsominion é tão obcecado e inseguro pela esposa que arquitetou um plano e engravidou ela sem ela querer, mentindo que era infértil para engatar um casamento e contou tudo em podcast. Aqui a gente percebe também que muitos dos ataques que vieram ao Paulo Musi não foram pelo que ele fez, não foram pela polêmica. Aproveitaram a situação para poder fazer também graça pelo fato do Paulo Musi ser assumidamente um eleitor do Bolsonaro. E aqui entra uma coisinha chamada intolerância política, porque vivemos numa democracia. O outro lado, que é o lado da esquerda, prega que devemos ter uma palavra muito difícil, que é
pluralidade de ideias. Mas quando aparece alguém que pensa diferente do que você pensa, que defende algo diferente do que você defende, as pessoas se aproveitam de qualquer momento de fraqueza, qualquer demonstração de vulnerabilidade para te atacarem. E isso foi uma das coisas que também aconteceu com o Paulo Musi. Paulo Musi, eu sou homem machão, sou muito adulto e centrado, sou um homem superior. Perfis com fotos de anime, você é corno. Paulo Musi. Cara. E o Xandão, que foi defender o Paulo Musi no react dele e acabou saindo como beta. Aí tem um comentário aqui, Super Xandão reagindo a Paulo Musi. O Xandão tem a mesma história do Musi. A única diferença é que a mulher dele não teve filho, mas Pica entrou forte. Pior, velho, eu vi o vídeo, a mina deu pra meio mundo e quando o Xandão pegou fama, ela voltou pra ele. Bom, eu não sei dessa história do Xandão porque eu não acompanho o Super Xandão. Alguém realmente está surpreso em descobrir que o Paulo Musi era um personagem? Sempre achei tão óbvio e nunca entendi a idolatria por esse cara. Bom, agora é tudo óbvio. Não, mas pô, era óbvio que esse cara era abusivo. Não, era óbvio que esse cara era gado. Agora tudo é óbvio. Engraçado que as coisas só passam a ser óbvias quando supostamente são reveladas. Antes não era nada óbvio. Agora é tudo óbvio. Tem mais alguma coisa interessante relacionada a esse caso? Porque a gente já passa para o próximo tema. Paulo Musi surtando porque adolescente está zoando ele. Só me lembra que ele disse que tinha 3 psicólogos e um deles era específico para tratar da fama e hiperexposição. E pelo visto não adiantou nada. Paulo Musi e essas pessoas com papo motivacional, mentalidade forte e afins são assim, só por fora mesmo. O cara está sendo trucidado emocionalmente por adolescentes com foto de anime chamando ele de corno. Não é tão simples assim também, tá? Você receber uma avalanche de mensagens de pessoas que você não conhece, falando sobre uma pessoa que você ama, que no caso é a esposa dele. Coisas que talvez, não, que eu tenho certeza que a gente não faz ideia, não é tão simples de lidar. A internet não é brincadeira. Um dos erros que eu acho que o Paulo Musi cometeu foi expor demais situações do seu relacionamento. Por isso que eu não tenho dó. Porque se você expõe demais coisas da sua vida, você está disposto a receber de volta comentários e opiniões que talvez você não concorde, certo? Mas é isso. O que você acha dessa situação do Paulo Musi? Deixa aí nos comentários e vamos para o próximo tema. O próximo tema também é uma coisa que já passou, mas eu queria falar um pouco sobre, que é o caso da GK. Ou DK. O caso da DK é basicamente o seguinte. Rolou aí. A polêmica começou lá atrás com uma entrevista que ela deu para Tata Werneck lá no programa dela no Multishow. Eu acho que era no Multishow. E aí foi uma polêmica, foi uma entrevista desastrosa, foi um bagulho, uma vergonha alheia tão grande. Só que beleza, o tempo passou, chegou o final de ano da Globo, né? A GK já estava sofrendo muito hate por conta desse... Hate não, vamos ser sinceros. Estavam fazendo piada de uma suposta comediante, que a GK diz que é comediante. Estavam fazendo piada com essa entrevista dela pra Tatá. Aí, final de ano, a Globo fez os melhores do ano. E o Fábio Porchat, juntamente com o Paulo Vieira e a Tata Werneck, fizeram algumas piadas sobre a situação. E o Fábio Porchat brincou que como o Jô faria para lidar com a GK caso ele fosse entrevistá-la. Até por isso ele preferiu morrer do que, né, entrevistar a GK. Uma piada. Basicamente uma piada. Que você pode concordar ou não se é uma piada. Mas é uma piada. Você pode concordar ou não se é engraçado, melhor dizendo. Você pode achar graça ou não, mas foi uma piada que eu particularmente achei engraçada. E aí, meu amigo, GK postou no Twitter que isso feria ela em 1000 pedaços. Que o sonho dela era ser entrevistada pelo Jô e como um ser humano tinha a capacidade de falar que alguém preferia morrer do que ter que entrevistá-la, que ela era realmente um lixo de ser humano, que ela teve que sair da sala com a família para poder chorar no quarto, para não estragar o final de ano da sua mãe e da sua família. Um drama descaradamente falso, na minha opinião. Descabido para uma pessoa que se diz comediante e não aguentou uma piada. Dito isso, depois GK foi lá, foi parar no hospital por conta disso, supostamente, e que, meu Deus, o Fábio Porchat era um monstro. O Fábio Porchat veio, fez um vídeo e não pediu desculpas, o que fez corretamente, na minha opinião. Além de não pedir desculpas, ainda expôs que, se o final de ano dela estava sendo tão horrível,
foi por culpa dela. Lembrando que, meses atrás, o Felipe Castanhari, em 2 podcasts, falou sobre a GK e fez um exposed sobre ela, da forma como ela tratava pessoas que trabalhavam com ela. Que ela era uma pessoa muito arrogante, que ela era uma pessoa difícil de lidar, digamos assim, né, para ficar mais leve. E aí várias outras pessoas, o dançarino, professor de dança da Dança dos Famosos veio a público falar também, o que eu não entendi, porque que não veio antes, né? Agora também é fácil falar. E aí muita gente saiu comentando. E muita gente saiu contra a GK, muita gente saiu a favor. O Neymar saiu a favor da GK e apanhou de novo, porque o Neymar também só toma lado errado, é inacreditável, né? E aí basicamente foi essa a polêmica da GK. A GK se ofendeu com uma piada feita por Fábio Porchat durante a cerimônia do prêmio Melhores do Ano do Domingão do Hulk. Basicamente foi isso. Muita gente nem sabe o que é GK. Basicamente a GK é... Jéssica Caiane nasceu em Solânia, no interior da Paraíba, ganhou o apelido de GK de um amigo que achava seu nome feio e muito grande. Vinda de uma família simples, sonhava em trabalhar com arte. Aí ela conheceu o Whindersson Nunes, conheceu o Carlinhos Maia, entrou para os Rony, tal, não sei o que, e hoje é conhecida por fazer uma festa onde as pessoas fazem de tudo para aparecer. Basicamente é isso. Quem é GK? GK é atriz, tem filmes aí na Netflix, que inclusive eu assisti, e sinceramente não recomendo. Youtuber e influenciadora digital, com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos em seu canal do YouTube. O conteúdo da paraibana é voltado para a comédia, mas não aguentou uma piada. Você tem noção que vocês deram 16 milhões de seguidores para uma pessoa que não agrega em absolutamente nada? Não tem uma coisa relevante, de verdade, que alguém aponte e fale, nossa, foi a GK que fez. Não existe. Então, a única coisa que tem para falar sobre isso aqui é, se você se dispôs a ser comediante, e se você se dispôs a estar na mídia, entenda que você é a mídia. E se você é a mídia, vão falar de você. Aí teve aqui até um negócio agora que parece que ela vai participar do BBB. Sumiço de GK nas redes sociais aumenta rumores de participação no BBB 23. Isso aqui é do site uai.com.br. É o que está aqui, Uai. Vamos ver aqui a matéria. Quem acompanha a influenciadora Jéssica Caiane, a GK, notou que a página do Instagram não registrou postagem alguma em 2023. Temos 4 dias. A última, por exemplo, foi no dia 25 de dezembro, mesmo dia em que foi bombardeada de críticas na web por conta de uma piada feita pelo humorista Fábio Porchat durante o programa Domingão com o Hulk. Diversos portais de notícias começaram a cogitar a possibilidade da participação da influenciadora no BBB 23, em uma tentativa de limpar seu nome diante das críticas negativas geradas desde o programa dominical. A pessoa achar que ir para o Big Brother vai limpar o nome dela por ela ser uma arrombada, filha da mãe, que não trata as pessoas bem, ser vigiado em lugares cheios de câmeras não é a melhor solução, a não ser que faça como muita gente faz, que faz um contratinho lá e pede para que na edição transforme a pessoa em uma boa moça. De lá para cá, vários artistas e personalidades que conviveram com GK usaram as redes sociais tanto para atacar quanto para defender a influenciadora. Eu não gosto desse termo atacar porque ninguém atacou ela. As pessoas falaram o que acharam. Se é uma forma agressiva, talvez porque foi para merecer, né? O BBB 23 começa no dia 16 de janeiro e mais uma vez terá elenco de pipoca, formado por anônimos, e camarote, com celebridades brasileiras, além da Casa de Vidro já anunciada pela mídia desde o ano passado. E só lembrando que sim, faremos aqui episódios sobre o Big Brother e caso role polêmicas, não, e com as polêmicas que teremos lá. Se bem que a cada edição que passa o BBB vai ficando mais mole, né? As pessoas vão ficando com mais medo de serem canceladas. Então tá ficando chato. Ainda não foram divulgados os nomes dos participantes desta edição, mas muitas pessoas já foram anunciadas como possíveis participantes, incluindo JK. Enfim, depois de tudo isso, ela ficou tão chocada que, eu vou pro Big Brother. Então, se ela aparecer no Big Brother, vamos ver como é que vai ser. E vamos para a última notícia, que é a mais importante de todas aqui, na minha opinião, que é o caso do acidente do Jeremy Renner. Jeremy Renner, que é o ator que faz
o Gavião Arqueiro na Marvel, ele sofreu um acidente limpando neve na sua casa. E foi um acidente grave. Há rumores não, né? Informações de que o acidente foi tão grave que ele pode perder uma das pernas e ele pode não mais andar, para vocês terem noção. Recentemente ele publicou uma foto no hospital dizendo que está muito machucado agora, mas que as informações que temos é que ele está com uma situação muito crítica, porém estável. A notícia do G1, Jeremy Renner publicou nesta terça-feira, dia 3, ou seja, a gravação desse episódio está sendo dia 4, foi ontem, uma foto no hospital onde está internado após passar por uma cirurgia para cuidar dos ferimentos sofridos durante o acidente enquanto limpava a neve. A polícia também divulgou que o ator de 51 anos tentava resgatar um parente preso no gelo quando foi atropelado pelo próprio removedor de neve. Conhecido por sua atuação como Gavião Arqueiro, Clint Barton, nos filmes da Marvel, Renner tentava ajudar um carro que estava encalhado na neve, quando foi atropelado pela máquina de remoção de neve que dirigia no domingo, dia 1º, disse a prefeita da cidade americana de Reno, Hillary Skiev. Então, eu não tinha essas informações. Parece que não foi só ele limpando neve que aconteceu. Tudo indica que ele estava limpando a neve da sua casa quando percebeu que alguém estava com seu carro preso. Então, ao tentar ajudar essa pessoa, ele acabou sofrendo esse acidente. Ele sofreu ferimentos graves e sua situação era crítica, mas estável. Na segunda-feira, a família divulgou que o ator teve um trauma torácico, ou seja, foi bem mais grave do que parecia, contuso e lesões ortopédicas, e está na unidade de terapia intensiva, a famosa UTI. Na CNN norte-americana, ele passou por 2 cirurgias. Cara, que pesado. Investigações do acidente. De acordo com a polícia nesta terça, Renner tentava ajudar um membro de sua família no momento do acidente. Abre aspas. De acordo com a nossa investigação, o veículo pessoal do Sr. Renner, que estava sendo dirigido por um membro da família, tinha ficado preso na neve próximo à sua casa. Fecha aspas. Afirmou o xerife do condado de Washoe, Darren Ballan. O ator foi buscar o seu removedor de neve, um equipamento chamado de Piston Bully, que pesa quase 6.500 quilos. Cara, olha quanto pesa. Depois de tirar seu carro da neve, ele desceu do veículo para conversar com um parente. Abre aspas. Nesse momento, foi observado que Piston Bully começou a rolar. Em um esforço para parar o Piston Bully, o Sr. Renner tenta subir no banco do motorista do Piston Bully, baseado na nossa investigação. Foi nesse momento que ele foi atropelado. Fecha aspas. Cara, então basicamente foi literalmente um acidente tentando ajudar uma pessoa da sua família. De Renner, astro da Marvel, dá update sobre as informações. Foi atualizado há 2 horas enquanto está sendo gravado esse vídeo. A irmã do ator trouxe boas novas em relação ao estado de saúde do astro da Marvel. Ele está internado em um hospital do estado de Nevada após ser vítima de um acidente envolvendo um veículo removedor de neve. Kim Renner falou sobre o seu estado de saúde do irmão em depoimento enviado ao canal TV norte-americano CBS 13. Abre aspas. Estamos muito empolgados com o progresso dele, fecha aspas. Diz Kim, abre aspas novamente. Quem conhece o Jeremy sabe que ele é um lutador e não brinca em serviço. Ele está superando todas as expectativas de progresso, fecha aspas. A fala de Kim veio ao público logo depois do irmão dela fazer o primeiro post nas redes sociais após o acidente. O ator compartilhou uma selfie na qual aparece deitado em seu leito hospitalar com lesões nos olhos e cortes no rosto. E aí ele até escreveu aqui na legenda: obrigado a todos pelas palavras de carinho, estou muito machucado agora para digitar, mas muito amor para todos vocês. O acidente envolvendo Renner está sob investigações das autoridades do estado de Nevada. Mas, pelo que tudo indica, realmente foi um acidente. Bom, aqui a gente, como fã, né, torce para que tudo dê certo, para que ele se recupere o mais rápido possível, para que ele... Cara, é muito complicado, porque todas as informações indicam que ele não volta a andar, o que deve ser um choque muito grande. Imagina só você perder o movimento das suas pernas tentando ajudar um parente.
Fica aqui nossas orações, o nosso apoio, que a família consiga passar por essa situação, que ele se recupere o mais rápido possível e que volte a ter a vida dele. Eu não tenho muito o que falar. Nos próximos episódios, qualquer atualização a gente traz aqui para vocês. Mas enfim, esse foi o primeiro episódio completo do Standpoint Podcast. Espero que você tenha gostado. Muita coisa está por vir. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, que isso ajuda demais. E se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. E qualquer indicação, qualquer coisa que você quer que a gente traga aqui, deixe nos comentários, tá? Segue a gente no Instagram, no nosso TikTok também. Estamos bombando lá no TikTok. E é isso. Até o próximo episódio. E eu fui. Valeu!